População mundial, distribuição, crescimento desigual e migrações. Percurso 5. A distribuição da população mundial. A população mundial não está distribuída de modo uniforme no planeta. Os grandes vazios demográficos ocorrem nas zonas de clima polar frio, desértico, equatorial úmido, cobertas por florestas densas e em regiões de altas montanhas. Em contraste, cerca de 90% da população mundial vive principalmente nas zonas costeiras com climas amenos, ao longo dos grandes rios do hemisfério norte e em planícies e vales férteis de baixa altitude. Além dos fatores físicos, os históricos e econômicos também ajudam a compreender essa distribuição desigual da população mundial. Assim, zonas povoadas desde tempos antigos, como o sudeste da Ásia e a Europa, apresentam atualmente densidades demográficas elevadas, herança do longo processo de povoamento. Neste mapa, nós podemos perceber que o norte do Canadá e da Rússia apresentam densidades demográficas baixas. Isto porque a porção norte do Canadá e da Rússia se encontra junto ao Círculo Polar Ártico, onde predomina clima polar, o que dificulta a fixação humana. Percebemos também a presença de mais de 200 habitantes por quilômetros quadrados no Sudeste Asiático e na Europa. O crescimento da população mundial. Durante períodos da história da humanidade, como a Idade Média, guerras e epidemias foram os principais fatores da baixa taxa de crescimento demográfico. Deste modo, até o século XVIII, a população mundial cresceu em ritmo moderado. No século XIX, melhorias das técnicas agrícolas permitiram o aumento da população, ou seja, o aumento da produção de alimentos e a redução da fome em muitos países. Como resultado, o ritmo de crescimento populacional acelerou-se. No início do século XX, a Terra abrigava 1,7 bilhão de pessoas. Após a Segunda Guerra Mundial, novas descobertas na área de saúde, como vacinas e antibióticos, possibilitaram quedas acentuadas nas taxas de mortalidade geral das populações. Entretanto, principalmente nos países menos desenvolvidos, o declínio das taxas de mortalidade não foi acompanhado de produções das taxas de natalidade, ou seja, o declínio das taxas de mortalidade não foi acompanhado de reduções das taxas de mortalidade, o que resultou em um aumento significativo do crescimento populacional mundial, fato que ficou conhecido como explosão demográfica. Na virada para o século XXI, o mundo já contava mais de 6 bilhões de habitantes e em meados de 2013 atingiu 7,2 bilhões de habitantes. De acordo com estudos da ONU, nos últimos anos, o ritmo de crescimento da população mundial tem diminuído, porém, estima-se que até 2050 ultrapassaremos a marca de 9,6 bilhões de habitantes. Este gráfico nos mostra que
Entre o ano de 2000 e 2050, haverá um acréscimo de 3,6 bilhões de habitantes, considerando que em 2000 a população mundial era de 6 bilhões e em 2050 deverá ser de 9,6 bilhões de habitantes. O crescimento desigual da população mundial, os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos não têm participação igual no crescimento da população mundial. A taxa de crescimento vegetativo nos países desenvolvidos tem girado em torno de 0,2% ao ano, ou é até mesmo negativo, menos 0,2% na Alemanha, enquanto em países menos desenvolvidos ela tem estado, de modo geral, acima de 2% anuais, motivo pelo qual se estima que, em 2050, 85% da população mundial será destes países. Esse contraste pode ser explicado pelas taxas demográficas que, nos dois conjuntos de países, são muito diferentes. Recapitulando, o gráfico nos mostra que o aumento absoluto da população mundial no ano de 2050 em relação ao ano de 2000 será de 3,6 bilhões de habitantes, considerando que em 2000 a população mundial era de 6 bilhões e em 2050 deverá ser de 9,6 bilhões de habitantes. O crescimento desigual da população mundial, os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos não têm participação igual no crescimento da população mundial. A taxa de crescimento vegetativo nos países desenvolvidos tem girado em torno de 0,2% ao ano, ou é até mesmo negativo, menos 0,2% na Alemanha. Enquanto em países menos desenvolvidos, ela tem estado, de modo geral, acima de 2% anuais, motivo pelo qual se estima que, em 2050, 85% da população mundial será destes países. Esse contraste pode ser explicado pelas taxas demográficas que nos dois conjuntos de países são muito diferentes. Quadro de taxas demográficas. Para comparar regiões diferentes, foram criadas fórmulas ou taxas. Taxa de natalidade, TN, número de nascidos vivos por 1.000 habitantes em um ano. É o mesmo que taxa de natalidade é igual número de nascidos vivos divididos por número de habitantes vezes 1.000. Taxa de mortalidade, TM, número de óbitos ou falecimentos por 1.000 habitantes em um ano. TM é igual número de falecimentos divididos pelo número de habitantes vezes 1.000. Taxa de crescimento vegetativo. Diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade em um determinado período, expressa geralmente em porcentagem. TCV, taxa de crescimento vegetativo, é igual a TN, taxa de natalidade, menos TM, taxa de mortalidade, vezes 100%. Taxa de mortalidade infantil, TMI, número de óbito de crianças menores de 1 ano de idade por 1.000 nascidos vivos em uma população em um determinado ano.
TMI, taxa de mortalidade infantil, é igual número de óbito de menores de 1 ano, dividido pelo número de nascidos vivos no ano, vezes 1000. Taxa de fecundidade, TF, relação entre o número de nascidos vivos num período de tempo e o número de mulheres em idade fértil, com idade entre 15 e 49 anos. TF é igual a número de nascidos vivos por período, dividido por população feminina entre 15 e 49 anos, vezes 1000. Populações fértil, interno e disparidades. Nos países desenvolvidos, as baixas taxas de fecundidade, somadas ao aumento da expectativa de vida ao nascer, vem elevando a proporção de idosos e reduzindo a de jovens. Embora essa seja uma tendência mundial, o envelhecimento da população afeta principalmente países europeus, gerando maiores gastos com as obrigações devidas pelos europeus, gerando maiores gastos com as obrigações devidas pelos governos aos aposentados, além de uma diminuição rápida e progressiva de PEA, população economicamente ativa. Os países menos desenvolvidos contam geralmente com maior contingente de jovens, o que representa maiores gastos nos governos com escolarização, além da necessidade de criar mais empregos para atender ao maior número de pessoas em busca de uma ocupação no mercado de trabalho. Outro índice demográfico que revela as disparidades entre os blocos de países desenvolvidos e menos desenvolvidos é a mortalidade infantil. Mundo, expectativa de vida ao nascer, 2003. As maiores expectativas de vida aí, neste caso, mais de 80 pessoas estão no Canadá, na Europa e na Oceania. E com menos de 60 anos, né? Então a expectativa de vida aí de vida ao nascer em anos, com mais de 80 anos, estão no Canadá, na Europa, na Oceania, Japão, e com menos de 60 anos, a gente está vendo aí na África. Expectativa de vida com menos de 60 anos na África e com mais de 80 anos no Canadá, na Europa e na Austrália. Taxa de mortalidade infantil por 1000. Com a taxa de mortalidade infantil com mais de 71 a 107 por 1000, ela está na África, na maioria dos países africanos aí, né? E com menos de 5 por 1000, a gente está vendo aí na Europa e Groenlândia e também na Austrália. Menos de 5 por 1000 a taxa de mortalidade infantil. As migrações internacionais. A migração internacional acontece quando um indivíduo ou uma família deixa seu país para residir em outro por pelo menos um ano. Embora
constitua um fenômeno antigo, tem se acelerado nos últimos 45 anos, acompanhando as tendências da globalização. Atualmente, cerca de 220 milhões de pessoas, 3% da população mundial, vivem fora de seu país de origem. As migrações internacionais podem ocorrer por diversos motivos. Por exemplo, em razão da transferência de profissionais para filiais de empresas em outros países ou de pessoas que buscam em outro país melhores condições de vida. As que mais chamam a atenção, no entanto, são aquelas que refletem as desigualdades socioeconômicas entre os países, como veremos no infográfico da página 54 e 55. Imigrantes e refugiados. É importante saber que os termos imigrantes e refugiados são sinônimos. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, criado em 1959, ou seja, em 1950, com o objetivo de prestar assistência a refúgios em todo o mundo, refugiados são pessoas que se veem obrigadas a abandonar seu país por temerem ser perseguidas, maltratadas ou assassinadas por motivos étnicos, religiosos, ideológicos ou políticos, ou ainda por motivos de catástrofes naturais. Portanto, eles são diferentes dos imigrantes que deixam seu país voluntariamente. Existem também os chamados deslocados internos, que migram pelos mesmos motivos dos refugiados, mas para outras localidades ou regiões dentro de um mesmo país. Antiterrorismo e xenofobia. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos, em que aviões sequestrados atingiram as Torres Gêmeas em Nova York o edifício do Pentágono em Washington, vários países europeus votaram leis mais rígidas para controlar a entrada de imigrantes, seguindo inclusive medidas de vigilância antiterrorismo postas em práticas nos Estados Unidos. Grupos de imigrantes de diferentes procedências sofreram as consequências da adoção dessas medidas. No decorrer do ano de 2008 e nos anos posteriores, vários políticos da União Europeia defenderam maior restrição à imigração em todo o continente, envolvendo sanções para a entrada de latinos-americanos e medidas que facilitem a deportação dos ilegais. Governos latino-americanos e ONGs que se dedicam à defesa dos direitos humanos expressaram profundas críticas, classificando as novas leis de racistas e marcadas por xenofobia, pois elas ferem claramente os direitos humanos moldados pelos próprios europeus e agora ignorados por eles.